Jesus agiu forte, jovem livre de transtorno bipolar, Congregação Cristã no Brasil. O clamor de uma mãe desesperada. A noite estava fria em São Paulo, e o vento batia nas janelas da pequena casa no bairro de Vila Matilde. Dentro do quarto, Dona Maria de Lourdes, uma irmã fiel da Congregação Cristã no Brasil, ajoelhava-se ao lado da cama, as mãos trêmulas apertando um lenço já desgastado pelas lágrimas. Seu filho, Lucas, de 22 anos, estava em mais uma crise. Desta vez, porém, era diferente. Ele havia quebrado todos os objetos do quarto, gritando palavras que nem ela conseguia entender. O diagnóstico médico era claro: transtorno bipolar tipo I com episódios de mania severa e depressão profunda. Meu Deus, até quando? Sussurrou ela, as lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado pelo tempo e pelas noites em claro. Eu já não aguento mais ver meu filho assim. Os médicos dizem que não tem cura, mas eu sei que o Senhor é maior que qualquer doença. Do lado de fora, o barulho das panelas caindo na cozinha a fez levantar de repente. Lucas estava lá, os olhos arregalados, a respiração acelerada, como se estivesse sendo perseguido por algo invisível. Mãe, eles estão vindo. Eu ouço vozes. Eles querem me pegar, gritou, agarrando uma faca da pia. Dona Maria, apesar do medo, estendeu a mão com firmeza. Lucas, meu filho, largue isso agora. Não é nada, é só a sua cabeça doente. Vamos orar, Jesus vai te livrar. Mas Lucas não ouvia. Seu rosto estava distorcido pela paranoia, os músculos tensos. Foi então que ela fez o que sempre fazia nos momentos mais difíceis. Pegou a Bíblia e começou a ler em voz alta. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. As palavras sagradas pareciam ecoar pela casa, e aos poucos, Lucas foi se acalmando. A faca caiu no chão com um barulho metálico. Ele se sentou exausto, e começou a chorar. Mãe, eu não aguento mais isso. Eu quero morrer. Essas palavras foram como uma facada no coração de Dona Maria. Mas ela não desistiria. Se a medicina não tinha resposta, ela sabia que Deus tinha. A busca por uma solução divina. No domingo seguinte, a família de Lucas estava na Congregação Cristã no Brasil, na grande igreja da Moca. O templo estava lotado, o coro dos irmãos entoava hinos de fé, e o perfume do incenso se misturava ao ar. Dona Maria, com as mãos ainda trêmulas, procurou a irmã mais velha da congregação, Irmã Clara, uma mulher de quase 80 anos, conhecida por sua forte vida de oração. Irmã Clara, meu filho está muito mal. Os médicos falam em remédios e internações, mas eu quero que o Senhor o cure de vez. O que eu faço? Perguntou com a voz embargada. Irmã Clara, com seus olhos claros e serenos, colocou a mão no ombro dela. Minha filha, Deus é poderoso para curar qualquer enfermidade. Mas nós precisamos jejuar e orar com fé. Você já levou ele para ser ungido pelos anciãos? Ainda não. Tenho medo do que ele pode fazer na igreja. O inimigo quer que você tenha medo. Mas Jesus já venceu. Vamos fazer um jejum de 3 dias, só pão e água, e no domingo que vem vamos apresentá-lo ao Senhor na reunião de oração. Dona Maria assentiu, sentindo uma pequena chama de esperança acender em seu peito. O jejum e a luta espiritual. Os 3 dias seguintes foram os mais difíceis da vida de Dona Maria. Lucas, sem os remédios que ela havia decidido suspender temporariamente, contra a orientação médica, oscilava entre momentos de lucidez e crises de desespero. Mas ela não fraquejou. Rezava dia e noite, jejuava, lia a Bíblia em voz alta, e quando Lucas gritava, ela cantava hinos. No segundo dia, enquanto preparava um pouco de pão para o filho, ele a olhou com olhos vermelhos de choro. Mãe, por que você está fazendo isso comigo? Eu não sou louco. Você não é louco, meu filho. Você está doente, mas Jesus vai te curar. Confia em mim. Lucas abaixou a cabeça. E se não adiantar? E se eu nunca sarar? Então nós vamos continuar orando até que adiante. Deus não desiste de ninguém. Naquela noite, enquanto dormia, Dona Maria sonhou com um anjo vestido de branco, segurando uma espada de fogo. Ele disse: Não temas. A batalha já está ganha. Ela acordou com o coração acelerado, mas com uma certeza: Deus estava agindo. O dia da libertação. Domingo, 8 horas da manhã. O sol brilhava sobre a grande igreja da Congregação Cristã no Brasil. Dona Maria e Lucas chegaram cedo, antes da reunião de oração. Ela o levou até a frente, onde os anciãos já estavam reunidos. O irmão João, um homem de barba branca e voz firme, colocou as mãos sobre a cabeça de Lucas e começou a orar. Senhor Jesus, nós te pedimos pela vida deste jovem. Livra-o de toda opressão, de toda doença, de todo espírito de loucura. Em nome de Jesus, nós ordenamos que esta enfermidade saia agora. Lucas começou a tremer.
Seu corpo se contorcia como se algo estivesse saindo dele. De repente, ele gritou: "Sai de mim!" Os irmãos ao redor começaram a clamar: "Glória a Deus! Aleluia! Jesus é o Senhor!" Dona Maria, de joelhos, chorava sem parar. "Obrigado, Senhor! Obrigado!" Quando a oração terminou, Lucas abriu os olhos. Seu olhar estava lúcido, calmo, livre. "Mãe, eu me sinto diferente. Como se um peso tivesse saído de mim." Os irmãos se aproximaram, abraçando, louvando a Deus. Alguns choravam, outros sorriam. Era um milagre. A vida após a cura. Nos dias que se seguiram, Lucas não teve mais nenhuma crise. Os médicos, surpresos, reduziram suas medicações até suspendê-las completamente. Ele voltou a trabalhar, a sorrir, a ter uma vida normal. Mas o mais impressionante foi sua transformação espiritual. Antes, ele mal ia à igreja. Agora ele estava lá todos os domingos, todas as quartas, todas as sextas. Participava dos cultos, lia a Bíblia, testificava do milagre que Deus havia feito em sua vida. Certa noite, durante um culto de jovens, ele se levantou e disse: "Irmãos, eu era um homem morto. O transtorno bipolar me roubava a paz, a alegria, a esperança. Mas Jesus me libertou. Ele é real, e ele age hoje como agia nos tempos da Bíblia." Muitos jovens choraram. Alguns se aproximaram depois, pedindo oração por depressão, ansiedade e vícios. A fé de Lucas estava contagiante. O testemunho que abalou a congregação. Um ano depois da sua cura, Lucas foi convidado a dar seu testemunho na grande conferência de jovens da CCB, em São Paulo. Centenas de jovens lotavam o templo, e quando ele subiu ao púlpito, o silêncio foi absoluto. "Eu já estive no fundo do poço. Já pensei em me matar. Já ouvi vozes, já tive alucinações, já quebrei tudo dentro de casa em crises de fúria. Mas hoje eu estou aqui são, livre, salvo por Jesus Cristo." Ele contou como sua mãe não desistiu, como os irmãos oraram, como Deus agiu de forma sobrenatural. Se você está passando por algo parecido, não desista. Deus tem poder para te libertar. Não é remédio, não é médico, não é psicólogo que vai te salvar, é Jesus. Quando ele terminou, dezenas de jovens se levantaram chorando, pedindo oração. Alguns caíram no chão, possuídos por espíritos malignos, mas os anciãos estavam lá, ungindo, orando, expulsando demônios em nome de Jesus. Aquele dia marcou uma nova era na vida de muitos. A família restaurada. Dona Maria, que antes vivia em constante angústia, agora sorria novamente. Seu marido, seu Antônio, que havia se afastado da igreja por causa do sofrimento do filho, voltou a frequentar os cultos. A família estava unida, forte, cheia do Espírito Santo. Em uma tarde de sábado, enquanto tomavam café na varanda, Lucas olhou para os pais e disse: "Eu quase destruí vocês. Mas Deus nos deu uma segunda chance." Dona Maria segurou sua mão. "Não, filho. Deus nos deu muito mais do que uma segunda chance. Ele nos deu um milagre." E assim, entre lágrimas de gratidão e risos de alegria, eles louvaram a Deus por mais uma vitória. Porque quando Jesus age, ele age forte. E ninguém pode resistir ao seu poder. Fim, ou talvez, apenas o começo de uma nova história de fé. Epílogo, o chamado para o ministério. Anos depois, Lucas sentiu um chamado divino para servir ao Senhor de maneira mais profunda. Após muito jejum e oração, ele foi consagrado como cooperador na congregação cristã no Brasil. Agora ele viajava por várias cidades pregando a palavra, orando pelos enfermos, e testemunhando que Jesus ainda cura, ainda libera, ainda transforma vidas. Em uma de suas pregações ele disse: "Se Deus pode me curar de um transtorno bipolar, Ele pode curar qualquer coisa. Câncer, depressão, esquizofrenia, vícios, nada é impossível para Ele. Mas nós precisamos crer, precisamos buscar, precisamos jejuar, orar e não desistir, mesmo quando tudo parece perdido." E assim a história de Lucas se tornou um farol de esperança para muitos que sofriam em silêncio. Porque na congregação cristã no Brasil, os milagres não são coisa do passado, eles acontecem todos os dias. Glória a Deus! Pessoa levantando as duas mãos em comemoração com tom de pele médio claro fogo. Jesus agiu forte, jovem livre de transtorno bipolar, congregação cristã no Brasil. Continuação, uma jornada de fé, lutas e milagres no cotidiano da CCB. Capítulo 7. A batalha invisível, quando a noite parecia não ter fim. Os dias que se seguiram à primeira grande vitória de Lucas foram marcados por uma paz que ele nunca havia experimentado. As crises de euforia e depressão que antes o arrastavam como ondas gigantes, agora pareciam distantes, como um pesadelo do qual ele finalmente havia despertado. Mas o inimigo não desiste tão facilmente. Uma noite após um culto de oração na congregação, Lucas sentiu um peso estranho no peito.
Era como se uma sombra o envolvesse, sussurrando mentiras em seus pensamentos. Isso tudo é temporário. Você vai recair. Deus não te ama de verdade. Ele se trancou no quarto, as mãos trêmulas, o suor frio escorrendo pela testa. A Bíblia estava aberta sobre a mesa, mas as palavras pareciam embaçadas. Senhor, por que isso está acontecendo? Ele murmurou, apertando os olhos com força, como se pudesse expulsar os pensamentos apenas com a vontade. Foi então que ouviu batidas suaves na porta. Lucas, filho, tudo bem? Era a voz firme, mas carinhosa, do irmão José, um dos anciãos da igreja, homem de poucas palavras, mas de uma fé inabalável. Lucas hesitou. Vergonha e orgulho lutavam dentro dele, mas algo dentro de seu coração o fez abrir a porta. Eu não aguento mais, irmão José. Parece que tudo está voltando. Sua voz quebrou. O ancião entrou, sentou-se ao lado dele na cama e colocou uma mão áspera, marcada pelo trabalho, sobre seu ombro. Filho, o diabo é mentiroso. Ele sabe que você é uma ameaça para o reino das trevas, por isso está atacando. Mas lembre-se, maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Ele fez uma pausa, olhando profundamente nos olhos de Lucas. Você já venceu uma vez. E vai vencer de novo. E ali, naquele quarto simples, iluminado apenas por um abajur amarelo, os dois homens se ajoelharam. O irmão José começou a orar em voz alta com uma autoridade que só vem de quem já viu Deus agir. Pai Celestial, nós resistimos ao inimigo em nome de Jesus. Todo espírito de opressão, de dúvida, de medo, nós te ordenamos. Sai dessa vida em nome do Senhor dos Exércitos. Lucas é propriedade de Deus, e nenhum mal prevalecerá contra ele. Lucas sentiu algo se quebrar dentro de si. Não foi instantâneo, não foi mágico, foi uma luta. Mas à medida que o irmão José orava, ele começou a declarar as promessas de Deus em voz alta, mesmo com a voz trêmula. Eu sou mais que vencedor. Cristo já venceu por mim. Quando se levantaram, 1 hora depois, o ar no quarto parecia diferente. Mais leve. Como se uma nuvem escura tivesse sido soprada para longe. Agora você vai jejuar amanhã. Só água. E à noite, você virá ao culto e dará o seu testemunho. Não para a glória sua, mas para que outros saibam que Deus ainda opera milagres. O irmão José não estava pedindo. Estava ordenando, com a autoridade de quem conhece o caminho da vitória. Lucas assentiu. Ele sabia que aquela não era uma sugestão, era uma estratégia de guerra. Capítulo 8. O jejum que quebrou as correntes. O dia seguinte foi um dos mais difíceis da vida de Lucas. O estômago doía, a cabeça latejava, e as tentações de desistir eram constantes. Só um pedaço de pão. Só um gole de suco. Deus não vai se importar. Mas ele resistiu. Às 19 horas, quando entrou na congregação, seu corpo estava fraco, mas seu espírito fortalecido. O templo estava cheio, irmãos e irmãs de todas as idades, alguns com Bíblias nas mãos, outros com rostos marcados pela luta, mas todos com o mesmo objetivo, buscar a Deus. Quando o irmão Paulo, o ministro local, anunciou que Lucas daria um testemunho, um silêncio respeitoso tomou conta do lugar. Lucas subiu ao púlpito, as pernas ainda um pouco trêmulas, mas o coração cheio de uma paz sobrenatural. Irmãos, eu vim aqui hoje para dizer uma coisa, Deus é fiel. Sua voz ecoou pelo salão. Há alguns meses eu era escravo do transtorno bipolar. Os médicos disseram que eu teria que tomar remédios pelo resto da vida. Minha família sofria, eu sofria. Mas Deus, ele fez uma pausa, engolindo o choro. Deus me tirou desse poço. Não foi medicina. Não foi psicólogo. Foi o sangue de Jesus. Alguém na plateia gritou, glória a Deus. Lucas continuou, agora com mais firmeza. Mas o inimigo não desistiu de mim. Ontem à noite, ele tentou me derrubar de novo. Mas Deus levantou um homem, o irmão José, para orar por mim. E hoje eu estou aqui de pé para dizer, o diabo é mentiroso. Jesus já venceu, e ele vai me dar a vitória completa. O culto explodiu em louvor. Mãos se levantaram, vozes clamaram, e o Espírito Santo moveu-se de maneira poderosa. Uma irmã ao fundo, que há anos lutava contra a depressão, começou a chorar descontroladamente. Outro irmão viciado em álcool caiu de joelhos pedindo misericórdia. O irmão Paulo, com os olhos brilhando, levou as mãos à cabeça de Lucas e declarou: o Senhor confirma hoje, você está livre. E esta liberdade não é temporária, é para sempre. Capítulo 9. O cotidiano da fé, entre cultos, visitas e bênçãos inesperadas. Os meses seguintes foram de uma transformação profunda não apenas para Lucas, mas para toda a sua família. Sua mãe, Dona Maria, que antes vivia em constante preocupação, agora sorria mais.
Ela havia se tornado uma intercessora incansável, passando horas em oração não só pelo filho, mas por todos os jovens da igreja que enfrentavam batalhas semelhantes. Mãe, você mudou muito, Lucas comentou certa tarde, enquanto ajudava a arrumar a sala para uma reunião de jovens. Filho, quando vi você se levantando, algo dentro de mim também se quebrou. Eu aprendi que oração não é só pedir, é travar guerra. E agora eu não vou parar. Ela segurou seu rosto com as mãos. Você é um milagre, Lucas. E Deus vai usar você para abençoar muitos. Enquanto isso, o pai de Lucas, seu Antônio, que sempre foi um homem reservado, começou a participar mais ativamente dos cultos. Ele até se ofereceu para ajudar na manutenção do templo, consertando cadeiras, pintando paredes, e às vezes, até dando carona para irmãos que não tinham transporte. Pai, o Senhor está diferente, Lucas observou um dia, enquanto os dois trabalhavam juntos na igreja. É que eu entendi uma coisa, filho. Deus não só curou você, Ele curou nossa família. E agora eu quero servir a Ele com tudo que tenho. Seu Antônio limpou uma lágrima discreta. Eu quase perdi você, mas Deus me deu uma segunda chance. Capítulo 10. A primeira pregação, quando Deus usa os frágeis. 1 ano depois de sua cura, Lucas foi convidado pelo irmão Paulo para compartilhar sua história em uma congregação vizinha. Era a primeira vez que ele pregaria fora de sua igreja local, e o nervosismo era grande. Eu não sei se vou conseguir, irmão Paulo, confessou na véspera. Não é você quem vai pregar, Lucas. É o Espírito Santo. Você só precisa abrir a boca. O ministro sorriu. Lembra do que está escrito em 2 Coríntios 12:9? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você é fraco? Ótimo. Deus vai se glorificar ainda mais. No dia seguinte, o pequeno salão da congregação estava lotado. Lucas subiu ao púlpito, as mãos suadas, o coração acelerado. Mas quando começou a falar, as palavras fluíram como um rio. Irmãos, eu já fui um prisioneiro. Não de grades, não de algemas, mas de uma mente que me traía. O transtorno bipolar me fazia acreditar que eu era louco, que eu nunca teria uma vida normal. Mas Deus, Ele fez uma pausa, olhando para cada rosto. Deus não nos deixa nas trevas. Ele entra conosco nelas e nos tira de lá com sua mão poderosa. Ele contou sobre as noites de insônia, os surtos de raiva, as vezes em que pensou em desistir. Mas também falou da misericórdia de Deus, dos irmãos que oraram por ele, das madrugadas em que mesmo fraco, ele se ajoelhou e clamou. Hoje eu estou aqui para dizer, se Deus fez isso por mim, Ele pode fazer por você. Não importa se é depressão, ansiedade, vícios, doenças. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quando terminou, um silêncio sagrado tomou conta do lugar. Então, uma mulher no fundo se levantou tremendo. Irmão Lucas, eu tenho esquizofrenia. Os médicos disseram que não tem cura. Mas depois de ouvir você, eu quero crer que Deus pode me curar. Lucas desceu do púlpito e foi até ela. Colocou a mão em sua cabeça e começou a orar, não com palavras bonitas, mas com uma fé simples e sincera. Senhor Jesus, assim como o Senhor me libertou, liberte esta irmã. Quebra toda maldição, toda doença, todo espírito de loucura. Em nome de Jesus, ela está curada. A mulher caiu no chão, chorando. Os irmãos a cercaram, orando, cantando hinos. E ali, naquele momento, algo sobrenatural aconteceu. Não foi instantâneo, a cura muitas vezes é um processo, mas foi o início de uma nova história. Capítulo 11. O chamado para o ministério, ide e pregai. 2 anos depois, Lucas estava em seu quarto, lendo a Bíblia, quando sentiu algo diferente. Não era uma voz audível, mas uma certeza inabalável no coração. Você precisa servir a mim de maneira mais profunda. Ele jejuou por 3 dias, buscando a direção de Deus. No 3º dia, enquanto orava de madrugada, uma paz o invadiu. Eu vou, Senhor, sussurrou. Use-me. Ele procurou o irmão Paulo e compartilhou seu chamado. O ministro ouviu em silêncio, então sorriu. Eu já sabia que este dia chegaria. Deus tem um plano grande para você, Lucas. Após um período de preparação, Lucas foi consagrado como cooperador na Congregação Cristã no Brasil. Seu primeiro campo de trabalho seria o interior de São Paulo, onde muitas cidades pequenas careciam de obreiros. Sua primeira viagem foi para uma cidade chamada Itapirapuã Paulista, onde a congregação local era pequena, mas cheia de fé. Ele chegou em um ônibus lotado, com uma mala cheia de Bíblias e um coração cheio de expectativa. O irmão Mateus, responsável pela igreja local, o recebeu com um abraço apertado. Bem-vindo, irmão Lucas. Nós estávamos orando por um obreiro. Deus ouviu nossas súplicas. Naquela noite, o culto foi simples, mas poderoso. Lucas pregou sobre a fé que move montanhas, usando sua própria história como exemplo.
Ao final, dezenas de pessoas vieram à frente, buscando oração. Uma jovem, de uns 19 anos, aproximou-se com lágrimas nos olhos. Irmão Lucas, eu tenho pensamentos suicidas há anos. Já tentei me matar 3 vezes. Mas hoje, eu sinto que Deus está me chamando para viver. Lucas a abraçou e orou com ela, declarando: o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para que você tenha vida, e vida em abundância. Hoje, os pensamentos de morte são quebrados em nome de Jesus. A jovem saiu dali diferente. E Lucas soube, naquele momento, que sua vida não era mais sua, pertencia a Deus e à sua obra. Capítulo 12. Milagres no caminho. Quando Deus confirma a palavra. Nos meses seguintes, Lucas viajou por várias cidades, sempre com o mesmo propósito: pregar o evangelho, orar pelos enfermos e testemunhar que Jesus ainda opera milagres. Em Presidente Prudente, ele orou por um homem que havia perdido a visão em um acidente de trabalho. Os médicos disseram que era irreversível. Mas depois de 3 dias de jejum e oração, o homem começou a enxergar vultos. Uma semana depois, sua visão foi completamente restaurada. Em Bauru, uma mãe trouxe seu filho autista que não falava há anos. Lucas orou, impôs as mãos sobre a criança e declarou: em nome de Jesus, eu ordeno que o espírito de mudez saia desta criança. Não foi instantâneo, mas nos dias seguintes, o menino começou a balbuciar palavras. Em um mês, estava falando frases completas. Em Marília, uma mulher com câncer terminal foi levada ao culto em uma maca. Lucas não tinha palavras bonitas, só fé. Ele orou, ungiu-a com óleo e disse: Senhor, se é a tua vontade, cura esta irmã. 3 semanas depois, os exames mostravam que o tumor havia desaparecido. Mas nem sempre as respostas vinham como ele esperava. Em Araçatuba, um jovem viciado em drogas veio até ele desesperado. Irmão Lucas, eu quero ser livre, mas toda vez que eu saio da igreja, caio de novo. O que eu faço? Lucas não teve uma resposta fácil. Em vez disso, ele se ajoelhou com o jovem e chorou com ele. A batalha é real, irmão. Mas Deus é maior. Vamos lutar juntos. Você vai jejuar comigo 3 dias. E toda vez que a tentação vier, você vai ligar para mim. Não vamos desistir. Foi um processo longo. O jovem recaiu 2 vezes. Mas na terceira, ele se levantou, e nunca mais voltou atrás. Capítulo 13. O preço do chamado, perseguições, cansaço e a fidelidade de Deus. Nem tudo eram milagres e vitórias. Havia noites de solidão quando Lucas se sentia esgotado, questionando se valia a pena. Havia críticas de pessoas que não entendiam seu chamado. Havia tentações do inimigo que sussurrava: você não é suficiente. Desista. Mas em cada momento de fraqueza Deus levantava alguém para fortalecê-lo. Uma vez, depois de um culto exaustivo, ele recebeu uma ligação de sua mãe. Filho, eu sonhei com você hoje. Vi um anjo ao seu lado com uma espada de fogo. Deus está te protegendo. Não desista. Outra vez, um irmão mais velho, que já havia passado por muitas batalhas, o levou para tomar um café e disse: Lucas, o ministério não é para os fortes. É para os que reconhecem que são fracos, mas confiam em um que é forte. Você está no caminho certo. E assim, Lucas continuou. Não porque era fácil, mas porque era certo. Capítulo 14. O encontro com o passado, quando Deus usa até as cicatrizes. Um dia, enquanto pregava em Campinas, Lucas viu um rosto familiar na plateia. Era Dr. Carlos, o psiquiatra que o havia tratado anos antes. O médico aproximou-se depois do culto, com uma expressão de espanto. Lucas, é você? Ele balançou a cabeça. Eu não acredito. Você estava em um estado tão grave. Como você está curado? Lucas sorriu. Não foi medicina, doutor. Foi Jesus. O médico, que sempre havia sido cético em relação à fé, ficou em silêncio por um longo momento. Então, com voz trêmula, perguntou: Você acha que Deus pode me ajudar também? Eu tenho lutado contra a depressão há anos. Lucas não hesitou. Ele levou o médico para um canto quieto e orou com ele. Não com palavras religiosas, mas com uma sinceridade que só vem de quem já esteve no fundo do poço. Senhor Jesus, toca neste homem. Mostra a ele que tu és real, quebra toda a depressão, todo desânimo. Enche-o do teu espírito. Quando terminaram, o Dr. Carlos tinha lágrimas nos olhos. Eu nunca vi nada assim. Isso é real. E ali, naquele dia, mais uma alma foi tocada pelo poder de Deus. Epílogo. Uma vida que agora pertence a Deus. Anos se passaram. Lucas, agora com 32 anos, já havia plantado sim